E a hora é agora a revisão da aula 49, que a gente viu alguns assuntos interessantes na parte de estatística, né? Então vamos lá, vamos rever o que foi estudado nessa aula. Vamos lá. Olha só, na parte de estatística, nós começamos a observação falando de média, moda e mediana. Na primeira parte, fizemos o quiz e tal. Na segunda parte, nós invadimos qual área? A área das variáveis. E aqui é bem legal porque toda pesquisa, ela envolve ou números ou qualidades. E a matemática, ela vai especificar direitinho esse detalhe. Nós temos as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As qualitativas descrevem as características dos elementos de uma população. Se tem olhos claros, se tem cabelo liso, se tem cabelo enrolado, se tem cabelo loiro. Se estudou ensino médio, se fez ensino médio, se não fez. E aí vem um detalhe, daí a importância de responder aqueles questionários, né, geralmente para o Enem, né, vai fazer escrever para o Enem, ele faz um questionário sociopolítico. Nós achamos que porque quer saber quantas TV eu tenho em casa. Não, socioeconômico, né? É só uma verificação, eles querem fazer um levantamento de como está a sociedade. E eles precisam dessa veracidade. Algumas perguntas são qualitativas e outras são quantitativas, que vão mensurar números, vão quantificar, por exemplo, a quantidade de irmãos, a idade, a altura, né? Se mora na casa com quantos parentes moram na mesma casa. Tudo isso são informações quantitativas, podem ser expressas através de números. Só que alguns números, eles podem aparecer na forma inteira ou na forma decimal. E aí também já entra outro detalhe das variáveis. Nas qualitativas é qualidade, não vai mensurar com números, tá? E a quantitativa são com números, tá bom? E aí a gente foi lá nas frequências, né? A gente estudou a frequência absoluta e as frequências relativas. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu. Ou seja, você pesquisou, já é aquele valor mesmo da pesquisa, tá? Isso. Na frequência relativa, aí você vai fazer uma fração, ou seja, uma razão, ou seja, uma divisão entre a frequência absoluta, que é o tópico anterior ali, e o número total de observações. E é importante lembrar de uma coisa, tá? Às vezes, o que a gente falou assim, né? Tem a qualitativa e tem a quantitativa. Mesmo na qualitativa, nós vamos mensurar uma frequência absoluta e uma frequência relativa. Por exemplo, da minha pesquisa, quantas pessoas têm o olho verde? 10. Esse é meu valor absoluto. 10 pessoas têm olhos verdes. Valor relativo, frequência relativa. Quantas pessoas eu pesquisei? 100? Então 10% das pessoas que eu pesquisei têm olhos verdes. Não é porque a variável é qualitativa que eu não vou ter, né, uma frequência. Lembrando que a frequência é a quantidade de vezes que a minha pesquisa ocorreu. Então, estou pesquisando lá, por exemplo, a quantidade de pessoas do meu grupo, né, de convívio, que tem cabelos castanhos e cabelos loiros. Então, quando eu penso, uma variável qualitativa, então não vou fazer conta porque é só qualidade. Não, porque eu vou mensurar. Qualitativa é o tipo de pesquisa, né? Isso. Não quer dizer que depois não vai ter uma mensuração aí com valores, né? Mas, claro, é o tipo da pesquisa, tá? E nessa pegada de distinguir as variáveis e de calcular a frequência absoluta e relativa, as atividades de sala, tá? Então, são as atividades de sala que é o que você vai precisar solucionar aí e trazer pra gente as respostas, tá bom? E para ficar bem legal, você vai pegar esse mapa mental aqui, esse mapa conceitual, vai circular isso aqui, vai puxar uma setinha e colocar aqui em cima, ó, probabilidade. Quando nós entrarmos em probabilidade, você vai ver que esse valor que estava aqui no slide anterior vai ser o nosso carro-chefe. Isso. E esse não vai ter problema. Isso, e lá nas quantitativas, você vai pegar aquele esqueminha da aula, né? Isso, discreta e contínua. E aqui, nominal e ordinal, nas qualitativas, pronto. tá? Então, aí o nome já é bem sugestivo. O ordinal tem ordem. É tudo aquilo que vai ter uma ordem. Você é o primeiro, é o segundo, é o terceiro filho. Tem ordem. Nominal não tem. Não tem ordem. Beleza? Então, tá com vocês, é hora de praticar. Vamos lá.
E aqui estamos para mais umas atividades de sala e, claro, né, resolvendo uma por uma, explicando para vocês, para sanar as dúvidas e não ter problema algum aí com as atividades com relação à estatística, tá bom? Vamos resolver? Vamos lá? Agora, a pergunta de número 1, vamos lá. Uma concessionária de automóveis tem cadastrados 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compras em relação à cor branco, vermelho, azul e pronto, essas 3 cores. E o preço, número de portas, se é 2 ou é 4, e o estado de conservação, se é novo ou usado. Beleza. Foram consultadas quantas pessoas? 210 clientes. Diante dessas informações, nós vamos responder quais as variáveis e o tipo de cada uma. Então, quais são elas, né? A gente vai ter aqui quais são cor, né? Cor é uma. Essas todas que tá com o aspas aqui, né? Cor, depois preço é outra. Número de portas. Número de portas aqui, né? Número de portas é outra. Número de portas. Minha letra é mais bonita do que aparece aqui, tá, gente? E outra, estado de conservação. Isso. Tá. Estado de conservação. Beleza? Agora a gente vai dizer se elas são quantitativas ou qualitativas. A cor a gente viu que estava lá no tópico das qualitativas, Qualitativas. né? Qualitativa. A qualidade do carro, né? É uma qualidade, né? E o preço? O preço é quantidade, né? É quantitativo, né? E ainda podemos dizer que ele é contínuo, né? Já de cara, né? Porque geralmente tem vírgula, né? Valor financeiro tem vírgula. Contínuo. Então vamos já dizer que a cor é uma qualitativa nominal? Nominal, não tem ordem, não né? tem ordem, né? Não é ordinal. Número de portas? Quantitativo, né? Quantitativo. Agora, olha o detalhe. Existe meia porta? Não, ou tem 2 portas ou tem 4 portas. Então ela é discreta, discreta. Né? Quantitativa discreta. E agora, o estado de conservação, se está novo ou se está usado? Isso é uma qualidade, né? Qualitativo. E aí, qualitativo o quê? Nominal ou ordinal? Nominal. Nominal, não tem ordem, não tem negócio de tá meio novo, tá mais ou menos novo, tá... Pronto, então aí 2 quantitativas e 2 qualitativas. Beleza. As qualitativas todas 2 nominal e a quantitativa uma no contínuo e outra na discreta. Beleza. Lembrando que a contínua é quando tem vírgula e a discreta dá o número inteiro. Beleza, fácil, tranquilo, né? Vamos Bem na questão de número 2 agora. Em 4 turmas da mediação tecnológica, realizou-se uma pesquisa para saber as idades dos alunos. Então, pesquisamos e na nossa pesquisa nós encontramos que 40 alunos estão com 13 anos de idade, 20 alunos estão com 14 anos de idade, 10 alunos estão com 15 anos de idade e 30 alunos estão com 16 anos de idade. Aí ele pede para que nós construamos uma tabela usando a frequência absoluta e a frequência relativa sobre essa nossa pesquisa citada acima. Então vamos lá, vamos montar uma tabela aqui? Aí a tabelinha. A gente vai pegar e vai colocar aqui os próprios valores da pesquisa, né? 40, 20, 10 e 30, né? 40, 20, 10 e 30. Isso totaliza aí 60, 70, 100, 100. Né? 100 alunos. Então ficou fácil, né? Ficou. Porque agora eu vou ficar com 40 por 100, porque a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total de soluções, né? O total de opções aqui. Então, toda vez que a gente dividir por 100, já é de cara a porcentagem, né? O próprio nome porcentagem já fala que é por 100, não é? 10%, 30 por 100... E tudo isso tem que totalizar, tem 30.
Peraí. Tudo isso tem que totalizar 100%. E aí é um fato interessante, né? Você consegue fazer tudo e no final tirar a prova real. Se você somar isso aqui tudinho e não der 100%, é porque alguma coisa está errada. Algo de errado não está certo, né? Isso mesmo. Certinho? Certinho. Beleza, né? Fácil, muito fácil, porque o total de pesquisados era 100. Então, quando é assim, fica muito bacana. Vamos lá, se liga no Enem. Agora a gente tem uma perguntinha para vocês com relação a Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, a questão que já caiu lá no Enem. Vamos ver. No quadro acima, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Então tá lá, o primeiro turno e segundo turno. Aí em ordem alfabética, todos os nossos estados, tá? E em cada um deles está dizendo se foi eleito no primeiro ou no segundo turno. Bem tranquilo, tabela bem fácil, né? Uma tabela tirada do site do Supremo Tribunal Eleitoral, não é? Beleza. E o comando é, na região norte, a frequência relativa de eleições dos prefeitos no segundo turno foi aproximadamente de... Então nós vamos ter que descobrir primeiro a geografia. É, região norte, né? Quais são os estados da região norte? Vamos lá, então? Vamos lá. Região norte a gente tem aqui Roraima, Boa Vista, né? É uma. Pará, Belém do Pará? Belém do Pará. Belém do Pará também, né? É o 2, não é? 2. Norte. Do norte, quem mais? Fortaleza não, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá não, Campo Grande não, Belo Horizonte, Aracaju. Vamos lá, Goiânia, João Pessoa, Macapá, no Amapá? Também, Amapá né? também. Isso. Maceió, Manaus. Vamos lá, Manaus. Natal, Rio Grande do Norte, não. Palmas, Tocantins, Porto Alegre, Porto Velho. Porto Velho é no chegamos norte, aqui, né? E aí, Recife... Rio Branco no Acre, muito bem. Norte. Rio de Janeiro, Salvador na Bahia, São Luís no Maranhão, São Paulo, Teresina no Piauí, Vitória. Então faltou qual aqui? Não, né? Tem uma faltando. Qual que é? Palmas, Tocantins? Palmas, não é? Palmas é do norte. Isso mesmo. Foi então, solto, depois agregado. Foi solto, depois foi pego? Então vamos lá. Beleza, então a gente tem quantas capitais aí? 7, né? 4, 6, 7. 7 capitais. Belém do Pará, Boa Vista, Roraima, Macapá no Amapá, Manaus, Amazonas, Palmas, Tocantins, Porto Velho, Rondônia, Rio Branco e no Acre. Vamos colocar Fortaleza no norte também, para não ficar mais fácil a gente ir para lá? Vamos lá então. Então temos 7, né? Mas a pergunta é, dentre todos os 7 aqui da região norte, a frequência relativa de eleições dos prefeitos no segundo turno. Então a gente tem que montar uma tabela, mais ou menos? A gente vai ter que ver quais deles aqui teve segundo aqui embaixo, turno, né? Uma tabelinha? Vamos ver quais que teve segundo turno. Esse aqui, né? Segundo turno. Boa Vista não teve, no Macapá não teve, em Manaus com certeza, teve. Palmas não, em Porto Velho teve e Rio Branco não. Então a gente ficou com 3 em 7? 3 em 7. Então a frequência relativa não é dada pela fração, a razão? Isso. Né? Então, 3 que tiveram segundo turno, num total de 7 capitais da região norte, que era o nosso interesse aqui, o nosso foco, né? Ele destacou, tá? Não tem lá todas as capitais, ele destacou somente a região norte. Então nós temos 7 capitais na região norte, dessas 7, 3, quase a metade. Olha só que legal. Sem transformar ainda, sem transformar ainda. Se fosse 3,5? Se fosse 3,5, era 50%. Como é 3, o valor vai ser menor do que 50%. Já pode riscar aqui 3 que estão fora da nossa realidade. Verdade. Então, nada que dos 50% para cima, porque a gente já sabe que vai dar 0,4 alguma coisa aqui, né? Isso. Né? Porque 3 dividido por 7, né? Então, é menos da metade. Então, só fica a letra A e a letra B. Olha que legal, né? E fazendo a continha aí, quando a gente faz 3 dividido por 7, 0,4286. Claro que para transformar em porcentagem temos que multiplicar por 100, que é 2 pulinhos com a vírgula, ou seja, 42,86%. Se usasse a minha técnica, né, ia ficar 300 dividido por 7. Sim. E aí já ia achar o 42, aí 42 já ia lá e marcava. Mas é importante, e aí é o ponto que nós queremos trabalhar com vocês, esse de, ao olhar para a questão, já ter algumas habilidades. Por exemplo,
3 em 7. 3 é menos que a metade de 7. Então, se é menos que a metade, na porcentagem a metade é 50%. Vamos olhar aqui, olha aqui pra gente. Não, é muito legal essa parte aí que a gente já vai tirando possibilidades, né, gente? Porque aqui vocês já ficam com 50% de acerto, né? Só tem 2 alternativas, né? Porque, com 5 alternativas a gente tem apenas 20%, né, de chance de acertar, porque temos os outros... as outras 80 aí de erro, né? Então, você descartou 3 possibilidades, você já ficou com uma chance muito grande de acertar uma questão dessa. Então, é muito bacana você ficar atento a eliminatórias, né? Aquelas que são impossíveis de ser a resposta correta, de ser o gabarito, tá? E isso acontece muito porque a gente conversa com os alunos, né, no pós-prova, fizeram a prova, então vamos conversar. Ah, professor, eu chutei tantas questões. Mas o que é chutar? Vamos lá, vamos entender chutar. É chegar lá, tem 5 alternativas lá e marca qualquer uma. Isso não é chute, tá? Isso aí é uma escolha aleatória. O chute é quando você olhou, mesmo sem saber resolver. Olha só aqui, vamos supor que eu não soube resolver. Mas fez uma análise, mas eu consegui descobrir que nós temos 7 capitais da região norte. Isso aí é o mínimo, né, gente? Galera do ensino médio tem que saber as capitais da região norte, essas 7. Dessas 7, 3 tiveram segundo turno. 3 é menos que a metade. 3 é menos que a metade. Então não pode ser 50%, muito menos, na porcentagem, mais do que isso, né? Na porcentagem, a metade é 50%. Então não pode, não tem... Eu não vou chutar nessas 3 aqui de baixo. Eu até poderia errar depois, chutando aqui entre essas 2. E aí vem um detalhe interessante do Enem. O Enem faz uma análise ao item. Não é? Mesmo que eu marque aqui a errada... de resposta ao item. Mesmo que eu marque 44%, eles vão analisar o quê? Bom... Ele sabe que tem 7 capitais. Ele sabe que dessas 7, 3. Ele se atrapalhou só na hora de dividir. Uma divisãozinha rápida aqui, então, você não vai perder 100% dessa questão. Agora, uma pessoa que marca 57,96, a letra E. Esse aqui, meu amigo, eles vão falar assim, ó, esse aqui tá por fora, no item, ele tá lá embaixo, né, no 0. Tá por fora do, né? Vamos lá, então, vamos ficar por dentro agora do Brincando com os Números. Olha lá, a resposta do nosso Brincando com os Números. Quem estava mentindo? A pergunta era... Um mudo disse ao surdo que o cego estava olhando para ele. E a pergunta é, quem mentiu? O mudo, o surdo... O cego, nenhum dos 3 ou os 3 estão mentindo. Pensa. Última chamada, vamos ver? Bom, eu já começaria cortando porque... Como é que pode? Me diga. Como é que pode? Vamos lá, resposta? Resposta. Resposta correta é... O mudo. O mudo, né? Já começa por aí? Como que o mudo disse, gente? Primeiro que... Vamos olhar, olha aqui pra gente aqui. Olha aqui pra gente aqui. Vamos supor que o mudo consiga murmurar alguma coisa. Beleza. Mas ele foi dizer logo pro surdo. Se o surdo não ouve, né? Como então, que o surdo vai dizer que o cego... Quem propagou essa informação aí já sabe que o mudo começou a trollar... A treta errada. A treta já a trollar todo mundo aí. Se ele fosse falar pro cego... tudo bem, mas fui falar com surdo. Mas ele é mudo, como é que ele ia falar pro cego se o cego nem visualiza? Realmente ficou uma conversa meio difícil de acontecer, mas é um enigma aí usando o raciocínio lógico. Estatisticamente falando, eu não sei de mais nada. E dentro dessa estatística, é claro que na próxima aula a gente ainda tem mais uma, finalizaremos o conteúdo aqui de estatística abordando esse assunto aqui, ó, gráficos e tabelas. A tabela a gente já construiu. Já, várias, com frequências absolutas e relativas. Então, vocês vão ver que os gráficos e tabelas estão sendo associados aí a várias situações cotidianas do dia a dia, principalmente na parte aí das eleições, né? E várias situações. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá certo? E o mais legal de tudo é porque é o seguinte, nós temos na nossa tabela 2 informações. Uma informação numérica, absoluta, e uma informação percentual. Aí fica aquela pergunta já agora. Ah, mas qual delas eu vou usar no gráfico? Aí vai depender do gráfico que você vai construir. Porque, de acordo com o gráfico, ele vai te exigir um valor absoluto ou um valor percentual. E aí vai ser tudo show de bola, queridos. E é isso que a gente vai mostrar para vocês na próxima aula, tá? Beijo no coração e até lá!